gente! Hoje eu estou aqui com mais um convidado especial pra gente bater esse papo, esse tete a tete aí de agrimensura. Chamei um amigo meu lá da Bahia, lugar maravilhoso. Foi quem me apresentou a Bahia pela primeira vez. Eu chamei hoje o Laís para contar um pouco da história dele pra gente. Então se apresente aí pra nós. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Lailson, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador, né? Bom, é isso. Aceitei o convite de TET, né? Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha convivência dentro da universidade. Não foi fácil, né? A gente sabe dos porém, dos percalços. E muito bom foi ter feito essas amizades que perpetuam até hoje, né? Dentro da nossa área, nossa engenharia, que é pouco difundida, mas totalmente importante hoje, tanto no mercado como para a própria sociedade como um todo. Muito verdade, gente. Eu esqueci de falar, mas eu vou ficar fechando o meu microfone quando o Laís for falar pra não ficar o chiado e tal que rola aqui. Então, né, como você apresentou ele, a moto, obrigada. Ele também já era agrimensor lá da UFBA, Salvador, lugar maravilhoso, gente, já falei, mas é que eu sou muito apaixonada. Laís, como é que foi pra você, assim, escolher esse curso, né? Como você falou, não é muito difundido, mas existe, né? Como é que foi, como você descobriu a agrimensura e falou assim, ah, vou fazer esse curso aqui pra ver qual é? Tete, na verdade, eu digo que não, eu não descobri a agrimensura. A agrimensura é que me descobriu, né? Eu sou da primeira turma do curso. Eu fui prestar meu primeiro vestibular, foi na Federal, justamente tinha acabado o curso técnico, tinha feito eletrotécnica pelo Estado. Aí eu tentei, eu digo, fiz, falei para mim mesmo, vou prestar meu primeiro vestibular e tentei entrar, né, na primeira inscrição eu coloquei lá para engenharia elétrica, né? Só que aí a UFBA, eu pensei, digo, não, já estou nessa área de elétrica, eu vou seguir nela. Vamos lá. Aí acabou acontecendo que na UFBA ela fechou as inscrições, já tinha me inscrito no vestibular, e aí ela abriu novamente. Aí tinha lá o curso de engenharia agrimensora e cartográfica. Eu não conhecia o curso, como todos, acho que muita gente não conhece, né? Primeiramente, eu não conhecia, não sabia nem o que era. Pesquisei assim, pesquisei e fui olhar, interessante isso aqui, engenharia agrimensora e cartográfica. É um curso novo. Eu posso me jogar. Eu não estava estudando tanto para o vestibular. Era meu primeiro vestibular e eu não estava estudando muito, não estava focado no vestibular. Todo mundo tinha aquela pressão antes do Enem. O vestibular da UFBA, da Federal aqui da Bahia, é um dos mais difíceis mesmo. Tem primeira e segunda fase, elimina muita gente. Quem não está preparado não passa, gente. Isso aí era realmente fato. E eu não me sentia seguro para fazer engenharia elétrica. Eu falei, vou jogar esse aqui. Aí fui pesquisar a grade. Caramba, quando eu pesquisei a grade, tinha as principais ciências que eu gostava no período de colégio, que era geografia, matemática e física. Né? Física eu fui um pouco defasado na escola, não fui tão bom como merecia, mas tinha essas principais ciências que eu acreditava. Né? Coincidência, então, depois que abri essa inscrição, eu me inscrevi, troquei e escolhi a agrimensura, passou uma reportagem no Globo Repórter, cara, eu nunca me esqueço, foi em 2009, né? O curso foi a primeira turma do curso, tinha aberto a primeira inscrição para o vestibular para essa turma, aí passou no Globo Repórter engenharia de agrimensura e cartográfica. Normalmente só foi engenharia de agrimensura, mas como uma profissão do futuro. E eu fiquei encantado com aquilo que eu tava vendo. Eu falei, cara, então deve ser Deus que está escolhendo colocar essa engenharia aqui, que não é possível. Eu nem sabia que ela existia, de repente, passou lá no Globo Repórter, as engenharias do futuro, e estava lá, engenharia de agrimensura e cartográfica. Foi onde eu pude ter ali aquele primeiro conhecimento, claro. Ainda tinha o vestibular para passar, né? Aí já são outros 500 aí que aconteceu. É, mas aí pelo menos deu um. Abriu seus olhos, né? Realmente 2009, 2010, 2007 a 2010 tava o boom da agrimensura, tava saindo muito em jornal, nas coisas. Que, tipo, profissão no futuro, até porque a gente ia ter Copa e Olimpíada, né? Que são obras grandes e precisa de nós, engenheiros agrimensores. Então teve esse boom mesmo. E você falou que você fez técnico na estadual. Você acha que seu ensino médio, você fez igual o meu, né? Médio e técnico, né? Concomitante. Você acha que, você falou também, né? Já citou que física você teve uma defasagem. Como o vestibular da UFBA realmente é famoso, quando eu pesquisei também sobre vestibular, na época eu olhei todo o Brasil inteiro, eu ia para qualquer lugar que eu passasse.
E aí eu vi que da UFBA era pesado, que tinha duas fases e tal. Então era um vestibular mais punkzão, assim. Você acha que seu ensino fundamental não, médio com técnico, deixou a desejar alguma coisa de base pra você fazer? Como é que foi? Olha, eu fiz o técnico foi separado do meu ensino médio, tá? Minha vida toda eu realmente cursei escola particular. Meus pais, eles sempre foi bem cientes disso, que a educação é em primeiro lugar. Então, sempre cursei escola particular. Depois que saí do ensino médio, eu estava naquele período de me encontrar, de saber o que é que eu vou fazer. Aí tinha um curso técnico aqui oferecido pelo estado da Bahia, em Feira de Santana. Eu morava no interior, hoje eu estou no interior aqui na casa dos meus pais, mas resido em Salvador. É, E aí eu pensei e falei, minha mãe falou, ó, você não quer fazer, não sabe o que quer cursar ainda, sua profissão e tudo, tem esses cursos aqui técnicos que pode ser uma forma rápida de você se ingressar no mercado. Eu realmente, por mais que escolas particulares aqui no interior são boas, mas nada comparado às grandes escolas da capitais, tem esse defasagem de tudo. Meu ensino, algumas disciplinas não foram tão boas, tiveram alguns algumas prerrogativas no ensino médio e tal. Tive muito professor de física, era uma rotatividade muito grande. Isso me prejudicou bastante, tá? Mas eu tive uma boa formação acadêmica, um bom conhecimento para aquilo que eu me propunha a fazer. Então, eu passei no curso técnico, logo assim no colégio, passei no técnico, me deu uma bagagem, foi 2 anos que fiz, mas eu não me sentia confiança de exercer aquela profissão também. Aí eu fui para a capital, resolvi escolher, falar, ó, vou para Salvador agora, quero morar lá, quero me encontrar lá. E aí eu fiz cursinho, me deu uma boa bagagem também. Para aí sim, eu fiz 1 ano de cursinho, depois que eu saí, terminou o técnico em 2009, eu saí do interior, fui morar na capital, fiz cursinho lá, me deu uma bagagem suficiente para eu poder passar no vestibular. Aí, o vestibular, quando abriu, foram 120 vagas para agrimensura. Foi uma das menores concorrências para engenharia, né? Praticamente para 45, 120 vagas, desculpe, 120 concorrentes e para 45 vagas, né? O vestibular é tão, vamos dizer assim, era muito difícil naquele tempo, realmente os preparados passavam, que nem essas 45 vagas elas foram completadas, né? Passou 35 pessoas, 35 alunos, ou seja, por mais que a concorrência seja baixa, ainda teve gente que não conseguiu o suficiente, a nota mínima, para passar, né? Eu nunca fui CDF e tudo, mas acho que o que eu consegui ali reunir de estudar a minha base ali de ensino foi suficiente para eu passar no vestibular. Então, nem completou essas vagas. Não fechou nem os 45 ali para agrimensura, sabendo que engenharia na UFBA é muito concorrido, muito mesmo. É um dos cursos, né, mais visados que tem. As engenharias em si, são 11 engenharias lá na UFBA, sendo essa logo na sua primeira turma, a gente já imaginava que a concorrência seria baixa para os alunos não conhecerem, mesmo assim tem uma concorrência de praticamente duas pessoas para uma vaga, e nem assim preencheu. Acho que mesmo não conhecendo, o pessoal entra, como aconteceu muito na rural, entra querendo mudar para outra. Tipo, vou tentar essa aqui que tem menos vaga, lá dentro eu vejo o que eu faço, né? Fica nessa assim. Acontece muito, muito. Aí depois dessa tour, então você entrou na UFBA, né? Assim, despretensiosamente, foi lá. Como é que foi assim, a sua vivência acadêmica? Por ser primeira turma, acredito que as coisas são mais difíceis, né? Porque a grade tá se consolidando, os professores estão sendo contratados, ainda você tem 2 anos aí de ciclo básico, mas você já precisa ver alguma coisa da área, né? Como é que foi? Nós aqui, nós alunos, dizemos que nós somos a cobaia, né? Muita gente entrou com esse pensamento que você também está falando aí. Muita gente ainda existe isso, né? Por a concorrência entre as engenharias ser baixa, as pessoas não conhecem o nosso curso, elas entram com aquele processo de trampolim. Vou entrar aqui para migrar para as outras engenharias. Aconteceu isso também na nossa. Muita gente migrou depois aí do curso, não conheciam. Algumas pessoas, muitas não, algumas pessoas migraram. Mas quando a gente entrou realmente no processo de por ser engenharia nova, daquele processo todo que o governo, no tempo de Lula, ele fez, ele mudou as universidades públicas, deu acesso a muita gente. Diga-se de passagem, o curso ele só foi feito com a intuição de colocar alunos, por exemplo, que trabalham, alunos que não têm disposição para ficar o dia todo. Era um curso noturno, seria uma carga horária de 6 anos. Então, é um curso que começou com a nova temática lá, vindo daquele do REURB,
de toda aquela movimentação política que aconteceu, da reestruturação das universidades, né? Acredito que aconteceu também na UFRJ. Aqui na UFBA também foi transformado muito isso, né? Passou-se a ter curso noturno e dar acesso a quem não tinha, né? Então, foi uma transformação incrível. Eu optei também por isso naquele momento. Eu falava, não tenho condição de estudar diurno. Aí aconteceu. A primeira turma, assim, eu fico feliz de ter participado da primeira turma, porque era um monte de gente aleatória que se encontraram ali. A gente comprou a ideia, na nossa grade, somente na grade de docentes, 4, 5 professores no máximo, né? Foi tudo muito novo, era início para eles também, era uma aventura para eles também nesse sentido. Hoje está consolidado, mas antes não foi. Eles estavam aprendendo junto com a gente, aprendendo no quesito como um novo curso será implantado na UFBA, né? Então, isso aí gerou uma empatia muito grande entre professores e alunos, né? A gente sabia da dificuldade dele, eles sabiam nossa, a gente comprou a ideia. Eu, na primeira aula, fiquei apaixonado pelo curso. Sinceramente, quando eu descobri o que é que eu ia fazer, o que é que eu estava fazendo, a minha importância, isso foi bem, assim como meus amigos, todos que ficaram até o fim, se formaram, todos acreditaram, eles chegaram sem saber o que era e de repente a gente comprou a ideia. Eu me apaixonei, sou apaixonado até hoje. A gente chegou ali no primeiro dia de aula, nunca me esqueço. O professor orientador apresentou o curso, o que era engenharia de agrimensura e cartográfica. A nossa visão mudou totalmente. A gente, caramba, como é que a gente não conhecia esse curso? Como é que as pessoas não sabem o que é engenharia de agrimensura? Como é que eu não sabia da existência de agrimensura antes? Então, isso mudou praticamente na primeira aula, eu nunca me esqueço. No primeiro dia de aula, fui lá no auditório da Poli, apresentou o curso, tinha cerca de 4 professores, esses professores foram guerreiros, diga-se de passagem, que levaram o curso até o fim, até a estruturação, até chegar a uma estrutura, novos professores, equipamento, até se ter uma grade consolidada. Isso levou muito tempo, a gente passou por todo esse processo. Eu acredito que para os professores também, como você falou, não é fácil porque eles estão ingressando num curso novo. A estrutura da universidade, e assim, na rural, quando aconteceu esse mesmo. Obrigada, moto. A mesma coisa do Reúne, o que aconteceu? A gente lá criou o curso de engenharia de materiais. Também sofreu porque eles precisavam muito de. Pelo de gato. Eles precisavam de laboratório e tal. E aí e a agrimensura, o pessoal fala assim: vocês não precisam de laboratório, mas a gente precisa de equipamento. E a gente precisa, sim, de laboratório com computadores bacanas, porque sensoriamento remoto é difícil, né? Precisa de uma máquina potente, assim como fotogrametria. Então eu acredito que realmente a universidade conseguir essa estrutura toda é pauleira, assim. Imagino a correria. Os professores que abraçam esse começo de curso realmente merecem ser premiados. Tate, assim, a gente realmente chegou, só tinha um laboratório lá que era pra gente, que era o LabGel, que até hoje existe. Né? Hoje, comparado ao que eu cheguei, do que existe hoje, é um abismo muito grande. Hoje a faculdade é totalmente estruturada. Mas a gente chegou lá, a gente já sabia do que a gente encontrar. E foi legal, sabe? Foi bem difícil. Tipo, o aluno que entra hoje no curso e sai muito melhor do que foi com a gente. A gente teve déficit, mas teve muito ganho também. A gente comprou a briga junto com os professores e aprendeu junto com eles. A equipamento, eu me lembro que tinha um GPS lá antigo, L1, L2, cara, que era de civil. A gente herdou muita coisa de civil, né? Porque praticamente dentro do nosso o departamento desvinculou ao de civil e criou um novo, que é o departamento de geodésia e, e transportes, departamento de transporte e geodésia. Acabou entrando outro curso tecnológico também junto com esse departamento e absorveu algumas coisas de civil. Então, algumas coisas que já tinham lá ficou para a gente. E depois de um tempo foi chegando mais coisas. O dinheiro foi entrando, foi se remodelando, a gente foi vendo ali a transformação, mas a gente no início roeu muito osso, cara. Principalmente você falou das disciplinas clássicas de engenharia, né, que são os cálculos e as físicas. Para quem não tem uma boa base, gente, é punk. Aquilo ali é para tirar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. Aquilo ali é para peneirar mesmo. Quem vai ficar e quem vai sair. Porque na engenharia, primeiro você tem as partes dos cálculos, né? Da disciplina. Depois você vai ver as específicas. E quem não está preparado não vai conseguir. Quem realmente não é isso que quer, não vai. Porque a gente sabe que nas federais é um pensamento diferente. É diferente. O aluno
chega lá, ele tem que se construir. Ninguém vai construir isso por você. Ninguém vai fazer por você. E para quem não tem uma boa base acadêmica, no início sofre. Normal, vence, mas sofre, vai penar um pouco. Eu perdi cálculo logo no início, depois passei de vez, nos três. Mas física eu penei. Física, por essa defasagem que eu tinha, física 3 foi até minha última matéria, não quero nem antecipar, foi minha última matéria na graduação. Eu perdi, acabou me atrasando em um semestre, porque eu perdi física 3 no meu, no meu semestre do TCC. Acabei, tipo, deixando, atrasando o TCC para pegar a física 3 novamente. Então, esse início é normal, mas é válido, né, para a gente realmente entender o que é engenharia, precisa desses cálculos. Né? Muita gente diz, não vou usar derivada, integrais, nunca a gente usa, tá? A gente tem disciplinas que a gente vai precisar usar e muitas. Derivada, integral, E principalmente. não é só a derivada integral em si, mas o raciocínio rápido, lógico, que o cálculo te dá, te ajuda em todas as outras matérias. A mesma coisa a física. Você entender como os processos físicos funcionam te ajuda em outras matérias. Então, realmente a gente no começo acha que não, é um saco, é sofrido. Eu também penei em cálculo, em física, até que eu acho que eu não reprovei nenhuma física. No meu ensino médio, a minha física foi muito boa. Mas em cálculo eu também penei, então realmente. E aí dá aquela desanimada, né? Tipo assim, putz, eu não consigo nem passar dessa bosta nesse cálculo 2 aqui, o que eu vou fazer? E aí dá dessa segurada. Imagino que por ser a primeira turma, a parte de iniciação científica, estágio, foi também vocês que foram no braço ali criando, né? Como é que foi, assim? Olha, nós somos desbravadores, cara. Nós abrimos hoje pesquisa, estágio, aluno escolhe lá, os que ficam, que estão lá escolhem, porque a gente desbravou tudo, não existia. O mercado não absorvia a gente, não sabia que existia a gente. Hoje, você colocar um estagiário de agrimensura é praticamente obrigatório em alguns departamentos hoje aqui provavelmente em Salvador e alguns órgãos públicos, é fundamental. Os caras só querem agrimensores, que não existia. Quando passou a existir, que viu o nosso conhecimento, a nossa técnica, abriu um mercado muito grande para novos alunos, né? A parte de pesquisa, eu participei de 4 anos de pesquisa, cara. Eu trabalhei, eu estava até falando isso na pós hoje. Eu trabalhei na pesquisa voltada a cadastro, técnico multifuncionalitário, CTM. Né? A gente trabalhou um projeto piloto ainda, tudo muito novo, né? A gente entra na faculdade, acredito que a gente sempre ouve que cadastro é a mina dos olhos de ouro para o agrimensor e cartógrafo, né? É uma área que não vai faltar trabalho e tudo, mas até hoje não conseguiu chegar no denominador comum com todos os órgãos públicos, né? Diretrizes dos cadastros ainda vai ser utilizado. Isso até um tempo falar mais na frente. A gente fez pesquisa, foi muito novo ainda, o departamento estava se estruturando, estava tudo, a gente estava trabalhando em paralelo, aluno, professor ainda estavam descobrindo as coisas que tinham que acontecer, então era tudo muito novo, até o Ministério da Cidade apoiava naquele tempo, o Ministério da Cidade era uma grande vertente da federal, que abria curso para a prefeitura para falar de cadastro. A gente entrava nos alunos, no mesmo momento que a gente tinha aula, a gente também capacitava, entendeu? Na minha graduação, eu fui muito feliz por encontrar amigos, né? São meus amigos hoje, que puderam, né? Naquele momento assim antes de eu cursar a disciplina, eu já entender ela, ir para campo trabalhar, a gente, tinha um amigo meu que eram topógrafos que fizeram o curso e passaram aqui, quer aprender topografia? Vamos logo na prática aqui, vamos lá. Eu me lembro que eu comecei topografia, acho que nem entrar ainda nisso aqui, mas já falando, eu comecei topografia já na prática, no campo, eu carregando carro de mão, batendo estaca lá com meu amigo, pegando alinhamento, ele com Teodolito, às vezes até com Vasconcelos. Ele levou o Teodolito Vasconcelos para fazer um trabalho, eu, sem saber o que era, mas já. Aí quando chegou na parte da disciplina mesmo, já tinha um conhecimento aí, já fui. Aí pronto. Mas essa parte inicial assim, da disciplina e da pesquisa, ela foi fundamental também. Porque naquele momento que a gente tinha as aulas, a gente também tinha a obrigação de capacitar outro, né? A gente participou, depois de um tempo, do curso de auxiliar de topógrafo, que para mim foi foi uma das vertentes da pesquisa, que a gente ia para as comunidades ensinar a nossa profissão, né? Capacitar pessoas. A gente fala assim, um pouco de retribuir para a sociedade tudo que ela investe na gente, né? Que a universidade pública é isso aí, é investimento público e a gente tem que dar um retorno para eles. Naquele momento eu tive acesso a esse primeiro contato
né, de a gente capacitar pessoas, isso já é um pouquinho a mais, né? Não vou ficar falando dos SAPs que a gente teve aqui, teve muitos, mas também teve muita coisa boa, né? Porque com a iniciação científica, a gente pôde ter acesso a muita coisa, a muitos trabalhos, a viagens, a congressos. Então, o próprio iniciação científica nos capacitou muito mais. Foi uma vertente de fazer pesquisa que nos ajudou muito. Profissionalmente, para mim, agregou muito hoje na minha experiência profissional. Eu fiz diversos trabalhos, não só na investigação científica, também nas monitorias, que os professores sempre chamavam, já que a gente estava ali para o eu osso, então a gente era pau para toda a obra. Tipo, fiz muitos serviços de agrimensura durante a iniciação científica. Isso ajudou muito na minha capacitação profissional. É interessante você falar essa questão da prefeitura apoiar, né? Porque o cadastro realmente é uma coisa muito interessante. Eu conversei ontem com o Brian da UFAL de Alagoas e ele também está indo por esse lado do cadastro. E lá ele teve a possibilidade de fazer estágio numa cidade do interior que se preocupa mais com o cadastro do que a capital. Isso é uma coisa que a gente está tendo que lidar, estruturar no Brasil em relação ao cadastro, né? Ainda está sendo um pouco confuso. E então, assim, como você falou, realmente a questão da universidade, né, do curso chegar e se mostrar para a sociedade, isso é muito importante. Muito, muito bacana esse projeto que vocês fizeram. Porque aí as pessoas começam a entender, e aí a prefeitura percebe que precisa de um engenheiro agrimensor que tenha que. Porque eu brinco, né? Até na época da empresa, quando a gente ia vender algum serviço, que a gente tem que explicar para a pessoa que ela precisa da gente, porque ela não sabe. Então, eu acredito que esse trabalho que vocês fizeram na sociedade, na prefeitura, na comunidade, isso com certeza assim, engrandeceu a formação aí, né? Eu acho, assim, você falou isso, é fundamental. Hoje eu tive aula, eu faço pós-graduação, né, na Equali, aqui em Salvador, uma pós-graduação já concretizada no mercado, né? E a gente teve, a última disciplina é sobre cadastro urbano, né? A gente teve bastante embate sobre isso. Olha, eu acho que é obrigação não só do curso, mas de todos nós agrimensores, né, sermos difusores de informação, a gente desmitificar o mercado. É obrigação nossa se mostrar. Quando entrei na faculdade, eu me perguntava, cadê esses agrimensores que eu não conhecia? Cadê a profissão que é importantíssima e não está aqui, não existe? Hoje eu tenho uns amigos que trabalham exatamente nessa vertente. Eu acho que é obrigação nossa nos aprimorar, a gente tomar o nosso lugar de fala, que de fato é nosso, né? E a gente nos se mostrar que nós somos os donos da nossa própria área, né? Nós somos obrigados a mostrar o nosso trabalho, somos obrigados a mostrar o caminho do nosso trabalho. Quando se fala de cadastro, hoje temos, eu falo assim, a tecnologia hoje está bem difundida, está bem avançada, mas nós não somos, como eu posso dizer, eu não sou vamos dizer, um braço da tecnologia. Eu não sou um escravo da tecnologia. Eu sou entendedor da ciência que tem por trás dela. Entendeu? Eu estou atrás da ciência. Por exemplo, hoje se fala de VANT, mapeamento. Eu deixei isso bem claro hoje na disciplina, né? Que eu falei, olha, estou vendo as pessoas falar de cadastro, estou vendo falar de mapeamento aéreo, mas não estou vendo falar de rede geodésica, que é fundamental para uma rede cadastral de um município, né? Eu fico indignado que as pessoas elas se colocam no lugar do engenheiro agrimensor, de entendedores da situação, mas realmente não entendem. E a gente muito isso. E a gente que tem a obrigação de nos mostrar, a gente que tem a obrigação de assumir o nosso papel de profissional da área, a gente não se mostra. Então a gente está na hora de começar a entrar exatamente aí, se apropriar do que aquilo que é nosso. Hoje tem hoje tem dois amigos que estão fazendo um trabalho fantástico da GNS Engenharia, né? Santiago e Murilo são meus irmãos, tá? Eles me ajudam, eu ajudo eles, a gente discute bastante, tá? E eu acho importante eles são incríveis mesmo. Eu até tô para mandar uma mensagenzinha aí para eles contarem um pouquinho da GNSS, porque cara, a gente conversou a mesma coisa com o Brian. É muito legal esse assunto se repetir e a gente ter esse pensamento.
é, as pessoas estão deslumbradas com a tecnologia, achando que ela vai resolver tudo. Só que assim, tem essa ciência por fora. A gente tem que ter um ponto de apoio, a gente tem que calcular uma malha. Isso é fotogrametria. E assim, as pessoas estão vendo como só botar o drone pra cima e boa. Tete, eu tô com um projeto pessoal aí que eu espero que dê muito certo, né? Tô com um projeto pessoal aí, é uma sementinha ainda que eu tô implantando, tô trabalhando, isso tá por trás muito disso que eu falei, a gente se empossar daquilo que é nosso, né? Hoje, se eu for, eu trabalhei com aerolevantamento, com drone, tenho experiência nisso aqui. Participo da parte hoje dos cursos que a própria Equare fala, sou monitor da disciplina, ajudo lá no levantamento, mas eu sempre falo, não é só um voo de drone. Né? Existe uma ciência por trás, existe uma engenharia por trás. Necessariamente, as pessoas acham que a tecnologia vem para resolver tudo. Eu tô aqui para dizer para você que não. Quem resolve são os profissionais dela. Os profissionais que sabem a ciência que está por trás dela. Como você falou, mapeamento aéreo é fotogrametria. Isso é atribuição do engenheiro agrimensor e cartógrafo. Somente. Não existe outra engenharia que tenha as disciplinas de fotogrametria. Claro, se outras engenharias quiserem colocar fotogrametria, geodésia, ajustamento por trás, ótimo. E dê atribuição para fazer fotogrametria, mas nesse momento não existe. Existe na grade do engenheiro agrimensor toda essa ciência, a gente passa anos estudando isso para vir outros profissionais acharem que dominam aquela situação, tem muito bom profissional, diga-se de passagem. Tem profissionais que fazem um trabalho excelente, que não são agrimensores. Eu tenho um amigo geógrafo que é entendedor disso, é um parceiro meu, muito bom, mas ele chega para me dizer isso, lá, você realmente é o cara que tem que entender a ciência, você que está por trás da ciência, né? Pô, isso aí que a gente tem que deixar bem claro para o mercado. Somos profissionais, somos nós que resolvemos os problemas. Vai existir meio mundo de problema hoje com a forma que a tecnologia está sendo implantada, a tecnologia está sendo ofertada, está sendo realizada. Né? As pessoas acham que aquilo ali, como eu vejo que muitos profissionais falam que é RTK. Eu peguei um RTK ali e fui fazer uma medição. Gente, RTK é um método, não é receptor NSS, é um método. E não é aplicado para tudo. Existe, dentro da engenharia, eu sou assim, uma professora minha que no primeiro dia de aula dela, ela me falou, engenharia para mim são 3 vertentes. O que eu tenho, o que eu quero e o que eu posso fazer. Eu sempre parto desse princípio para resolver os problemas na minha engenharia. Né? Eu tenho que analisar o melhor método a ser aplicado com aquilo que eu posso ter de suporte. Eu não vou pegar uma tecnologia, me apoiar nela, achando que ela vai resolver tudo. Não. Quem vai resolver sou eu, que sabe exatamente que aquela tecnologia ali está sendo implantada. Eu sei exatamente tudo que está sendo feito no photoscan, tudo que está sendo feito no drone, no voo de drone. Eu sei, eu estudei a ciência que está por trás dela, tanto para topografia, como mapeamento, como para sensoramento remoto. Diga-se de passagem que drone é sensoramento remoto, fotogrametria é sensoramento remoto suborbital. Então, essa tomada de decisão precisa de um profissional qualificado para estar ali apoiando o mercado, para dar soluções e resolvendo o problema das pessoas, da sociedade. Então, eu acho que a Agrimensor, ele tem que se colocar, tem que ter mais pessoas com pensamento como o seu, como o pessoal da GNSS Engenharia, que se apropria daquilo que é nosso e fala com propriedade daquilo que a gente estudou. Que a gente é o profissional da área, nós não podemos nos omitir, não deixar que outras profissões tomem o lugar nosso de propriedade da gente. A gente tem que se impor. Exatamente, assim, a gente entra nessa questão, a gente entra num assunto delicado que é a prostituição da agrimensura, né? Que ela acontece desde pessoas que trabalham com topografia sem ter conhecimento. Isso a gente está falando das pessoas que não prestam um bom serviço, tá? Porque como você falou, tem os outliers, eu conheço também geógrafos que são muito bons e entendem muito, mas não são todos. Então, assim, tem as pessoas, desde a topografia, um outro aspecto que eu acho muito chato é de evento online. A gente vê aí uma enxurrada de palestras de evento online, você vai ouvir, é totalmente comercial, a pessoa não dá uma explicação técnica, às vezes explica coisa errada. Por isso, assim, eu sou muito chata para postar qualquer coisa. Quando é alguma coisa dos meninos, eu sei que eles vão falar ali com propriedade. Então, eu confio. Agora, tem coisas de empresa, assim, de equipamento que é puro marketing, puro comércio. Bota uma pessoa que não é qualificada para falar e acaba propagando um erro. O erro vai à distância, assim. Porque, eu ouvi na palestra do fulano, eu conto com o meu coleguinha que está prestando serviço, isso vai um ciclo sem fim, né? Aí a gente vai entrar num caos.